da CPI? Não, na verdade não. O que alguns senadores acharam é o seguinte, e a gente tem até o vídeo, alguns senadores defendem. Fala assim, olha, tá certo, a lei determina que prenda mesmo. Mas o senhor tem que prender todo mundo. O senhor não prendeu o Pazuello, o senhor não prendeu o Elcio Franco, o senhor não prendeu todos os outros que mentiram aqui no Tem Senado. gente considerando, né, senadores da situação, principalmente, que teria sido um tiro pela culatra. Tem isso também. Mas a coisa ficou feia e a gente tem o exato momento em que o presidente da CPI da Covid, não é? O Omar Aziz, que não é o presidente do Senado, todo mundo confunde, não é? Ele é o presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Ele é quem deu a voz de prisão para o Roberto Dias. Vamos acompanhar esse momento. Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Eu vim aqui colaborar. Não veio, não. Isso é uma realidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga uma só. Mas qual é a colaboração? Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. O depoente esteve aqui, prestou o compromisso de dizer a verdade, e ele faltou com verdade, está evidenciado o flagrante, que vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama. Impõe-se a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. O senhor sabe perfeitamente que em mais de uma oportunidade eu sugeri a prisão em flagrante aqui pelo crime de falso testemunho. E acabou não sendo decretado por uma decisão que é de Vossa Excelência, é exclusiva de Vossa Excelência. No caso específico, novamente, todos nós sabemos que o depoente está mentindo, está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar a prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. Não é o primeiro que mentiu aqui. O Pazuello mentiu, o Van Garten mentiu, todos os que passaram aqui mentiram. Foi uma corporação de mentirosos. Então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil, porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Bom, você notou aí que alguns senadores governistas, né, da situação não se opuseram à prisão, mas sim questionaram por que prender esse que é pequenininho e não prender um general do exército que veio aqui mentir, por exemplo, e tal. E os da oposição, evidentemente, que todos apoiaram. Né? Essa análise, ela se justifica a partir do momento, Nando, em que não se vê a prova material. Nos outros depoimentos não tinha esse contraditório né, materializado e imediato, que foi o que aconteceu ontem, que foram os áudios. Não é isso? Porque ele alega, o depoente alegou que o jantar lá o chopp, não é isso? O chopp das vacinas, foi uma coincidência, né? Um estava do outro lado, todo mundo se encontrou no mesmo lugar. Só que 2 dias antes, exibiu-se um áudio dizendo que já estava tudo certo com o tal do Dias ali. Então foi isso que motivou a prisão dele, é o que materializou o pedido de prisão por parte do presidente. E vejo aqui, aquilo que eu falei no início do programa, doutor Rafael, a CPI subiu o tom. Isso intimida, de uma certa forma, quem for depor com o objetivo de querer esconder alguma coisa ou de mentir. O Lincoln, lembrando a todos vocês que a CPI, ela é um ato político, ela não é um ato jurídico, tá? É simplesmente assim. Outra situação importante, a CPI, as pessoas que presidem a CPI, esse presidente aí, pra mim, dá a transparecer que ele manda mais que o próprio, que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara dos Deputados, porque assim, é absurdo, né? O senador ali, eu não sei o nome dele, que falou, ele foi muito coerente.
nas palavras dele, quando ele diz: por qual razão o senhor também não prendeu outras pessoas? Por mais que não existisse a materialidade do ato, porém, tem-se evidências claras de que os outros generais que foram lá mentiram também. São claras evidências. Alguém disse ali uma corporação de mentirosos. Exatamente. É o Otto. Então, você vê que ele não se opôs à prisão, mas o que ele alegou, e com razão, por qual razão não se prendeu as pessoas que têm um cargo maior, que têm os altos salários, né, que têm uma patente maior? Por qual razão? Será que tem um medo em razão disso? Porque essa CPI, vocês vão me desculpar, mas para mim essa CPI ela tá vendida, porque assim, são atos políticos, o Renan Calheiros é um cara que não tem qualquer moral ou credibilidade perante o país para tentar acusar alguém, mas em alguns pontos eu tenho que concordar com eles, em outros pontos não. Ô doutor, Pode falar, essa análise é correta e eu concordo. Nós temos que ser coerentes. Eu acho que a CPI foi muito infeliz na escolha dos seus membros, principalmente do relator. Exatamente. Que, de fato, quando começou, a gente falou, todo o histórico político do Renan Calheiros será jogado na cara dele quando ele fizer qualquer tipo de acusação. Quantas mensagens nós recebemos hoje aqui? Renan Calheiros, Omar Aziz pedindo prisão de alguém, é o poste fazendo xixi no cachorro. O Renan que não teve nada a ver com isso, foi o Omar Aziz que pediu a prisão, mas todo mundo associa, né? O mediador, que é o presidente da CPI, enquanto ela está em andamento, ele tem o papel mais importante. Claro. Só que quando a CPI vai para o finalmente, o papel mais importante é do relator. Verdade. Claro. Então, doutor Rafael, na narrativa política, eu estou plenamente de acordo. Narrativa política da CPI. Mas, na consideração técnica, prova material, nenhum histórico desgastado de político vai entrar. Porque ali os caras estão na posição de acusadores. E aí vai valer a relatoria da CPI. E aí é o seguinte, convenhamos, 2 fatos, no meu entendimento, são absolutamente relevantes e já renderam resultado dessa CPI. Primeiro, o não à Pfizer. Os 100 e-mails que a Pfizer mandou, não à vacina. Isso é imperdoável. Não tem narrativa política, né, A ou B, de parte de A ou B, que derrube isso. Negar vacina. Isso foi um baita de um chute na canela do governo federal. E segundo, o doutor Rafael Oliveira, essa questão de querer ganhar dinheiro em cima da vida dos outros. Independentemente se são servidores, se são políticos, porque o cara lá foi indicado, era o peixinho do líder do governo do Ricardo Barros, ganhar dinheiro em cima da vacina. Tá muito claro, gente. Tá muito claro que eles armaram para poder tirar uma casquinha em cima de cada dose de vacina. O mesmo governo que falou não para Pfizer, para 100 e-mails, em 2, 3 dias acelerou uma vacina que é a tal da Covaxin, que nem liberação tinha, e numa quantidade enorme, 400 milhões de doses. Então, aí não entra desgaste histórico, narrativa política. Aí é fato, Nando. Aí é fato. E querendo ou não, é fato que está sendo descoberto e provado pela CPI. Agora, se o presidente da CPI se precipitou ou não, nós vamos ver nos próximos capítulos. Porque ele vai ter, sim, que mostrar a mesma austeridade com os outros depoentes, né? Porque fica no ar a seguinte situação. Ele afinou pro Pazuello e mandou pra cadeia um cara que nem cargo mais tinha no governo federal. É isso que o governo federal vai explorar agora, não é isso? É claro. Realmente é um tiro no pé, porque ele não deveria ter afinado. É o que aconteceu, ele afinou, ele ficou com receio, né, e não tomou a postura que ele teve no ar hoje. Isso. Exatamente. Quer dizer, aí quando a advogada se levanta e diz que o ato que ele está fazendo é ilegal, porque o rapaz compareceu lá e prestou os esclarecimentos, ele mentiu, né, de acordo com as normas internas da CPI, a mentira dele cabe à prisão. Tudo bem, mas os outros também mentiram. Os outros também faltaram com a verdade. Por qual razão não houve a prisão dos outros? Quer dizer, a CPI para que ela serve? Ela serve para investigar. Ela vai apurar os fatos, apurar irregularidades e encaminhar as autoridades competentes. Encaminhar as autoridades que vão fazer a acusação na questão, seja civil, seja penal, para que as pessoas que desviaram o dinheiro público sejam
punidas por isso. Doutor, uma outra situação, e aí em cima daquilo que o Marcos Esparza mandou aqui, porque essa mesma situação do presidente da CPI, o Omar Aziz, que afinou para outros e mandou alguém que já nem tinha mais cargo, né? Alguém de um tamanho menor lá, cabe às forças militares. Porque o que acontece? O Omar Aziz, por inúmeras vezes ele fez menção, né, do envolvimento de pessoas das Forças Armadas, de militares em falcatruas, possíveis falcatruas. O que isso gerou, né? Como disse aqui o nosso ouvinte Marcos, os militares, né, através do Ministério da Defesa, emitiram uma carta, uma nota, ameaçando o Senado. Só que ao mesmo tempo eles baixam a cabeça pro Bolsonaro. Ou não é? Exatamente. Baixam a cabeça pro Bolsonaro. A gente viu inúmeras situações envolvendo os militares por parte do governo federal. O que eles fizeram? Silenciaram. Nada. Não fizeram nada. E outra coisa, por que e aí vem a pergunta, e ontem foi dito isso na CPI, foram trocados 2 diretores lá dentro do Ministério da Saúde que eram comandados pelo tal Roberto Dias que estava depondo ontem, não é isso? Quem são esses diretores que entraram? Tenentes, coronéis, militares. Quais eram as funções? Cirúrgicas, para dar andamento a qualquer processo. Um do setor financeiro e um do setor logística. Um cobra e o outro põe para andar. Tá muito claro isso, gente. Ou não tá? Não. Porque quando saem os 2 diretores que tinham sido nomeados originalmente pelo primeiro-ministro da Saúde, entra o Pazuello e troca 2 peças-chave. Ou seja, para fazer o que eu quero, para fazer o que eu mando. Então, peraí, gente. Não levantar suspeita em cima disso é querer o quê? É querer o quê? Tá muito claro. E foi na mesma época que trocou o da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro. Exatamente. Acabou o procurador o da República, que age mais como advogado da República do que como, né, alguém que tem a função de investigar. Então, isso tem que ser dito também, né? Isso tem que ser dito. Agora, em nível Brasil, cria-se uma leitura política. Vira torcida. Exatamente. Né? E faz isso agora. A CPI virou uma briga política, né? Ela não tem mais a questão jurídica, a questão de regularidade. Parece que eles não estão preocupados com a quantidade de mortes que ocorreram no país. Eles estão preocupados em fazer caça às bruxas de um lado ou de outro, né? O Bolsonaro tentando, através de ser presidente do país, medir força com a CPI que claramente tem pessoas da esquerda e o Bolsonaro representa a direita. Quer dizer, mas ninguém neste ponto verificou que o Brasil tem mais de 500 mil mortos. O Brasil, se não me engano, só perde para os Estados Unidos, né, Nando? Os Estados Unidos têm 600 mil mortos. Olha, 15% das mortes por Covid no mundo estão no Brasil. São 4 milhões de mortos no mundo. 500 mil estão aqui. É muita coisa. Quer dizer, até quando a gente vai ficar disso? Porque assim, o país sofre muito. Agora que a população começou a ser vacinada... A CPI vai dar o tom das eleições ano que vem. Também Vocês acho, podem ter concordo. certeza. Agora é o seguinte, doutor Rafael, né? Ok, tem o caráter político e tem mesmo. Os caras, você acha? Os caras ficam o tempo inteiro na Globo News, ficam o tempo inteiro na CNN, na Band News, nas emissoras. O tempo pra eles tá em ótimo. tempo real. Não é isso? É um baita de um palanque para todos eles. Mas é o seguinte, eles podiam, mesmo com o palanque, não terem encontrado nada e quebrado a cara. Mas encontraram. E outra coisa... Encontraram, Nando. Acharam. Querendo ou não, encontraram. E uma situação importante, viu, Lincoln? O pessoal fala muito do Renan Calheiros, mas assim, no entendimento meu pessoal, eu entendo que ele vai fazer um dos melhores relatórios para poder punir as pessoas que cometeram... Tecnicamente. Claro, porque na verdade a intenção do Renan Calheiros é de arrebentar com o governo, buscar a irregularidade, ele quer achar isso, para ele é interessante fazer isso. Então, pessoas falam do Renan Calheiros, eu também não gosto do Renan Calheiros, eu não concordo, ele tem mancha política, mas na questão, no que se refere à questão do relatório final da CPI, eu tenho certeza que ele vai fazer um dos melhores relatórios para conseguir realmente buscar provas e condenar a maior quantidade de pessoas possíveis. Logicamente, que essas pessoas que pertencem ao governo, que é um governo de oposição. Então, o Renan Calheiros, na condição de relator, para efeitos finais, efeitos de relatório,
vai ser ótimo, porque ele vai tentar sim comprovar irregularidade, vai tentar comprovar crimes que foram cometidos pelo governo federal, para que essas pessoas sejam presas e o dinheiro desviado seja devolvido. E politicamente, essa relatoria vai ser explorada pelos adversários do Bolsonaro. Claro. Ou vocês acham que o Dória não vai querer tirar uma casquinha? É lógico. O Ciro Gomes não vai querer tirar uma casquinha? Claro. O Lula não vai querer tirar uma casquinha? Aí é o campo político. É o que Poderiam muda... não tirar uma casquinha se não tivesse encontrado nada. E o que vai mas mudar, encontraram. E o que vai mudar a eleição para presidente no ano que vem. Esse relatório faz muita diferença, viu, Lincão? Exatamente. E querendo ou não, até o próprio Omar Aziz falou isso ontem, Nando. O mais bobinho aqui teve 1 milhão de votos. Hein? Hã? Não é isso? O mais bobinho aqui teve 1 milhão de votos. Ô, doutor, eu tô lembrando aqui, ontem eu conversava, Nando, com a nossa produção a respeito. Eu fico olhando essa CPI. A CPI ela ganhou esse foco agora da vacina da Covaxin. Né? Ela estava com outro foco e foi imediatamente, né, desviado depois da denúncia do dólar por vacina. Eu fico lembrando da CPI das ambulâncias aqui em Ribeirão Preto, Nando Medeiros e Dr. Rafael Oliveira. Né? Tem muita semelhança no andamento da coisa, no processo da coisa. Vamos lembrar aqui, primeiro, a necessidade, vamos lá, necessidade da vacina e a necessidade da ambulância. O que aconteceu em Ribeirão? Nós tínhamos necessidade de ambulância? Não. Por quê? Tinha um monte de ambulância no pátio, tinha funcionário, mas a prefeitura resolveu comprar, né, alugar ambulância. Alugar ambulância. Questão da Covaxin. Tinha necessidade dessa pressa toda da vacina indiana? Não. Pô, você tem 100 e-mails da Pfizer, ô doutor. Você tem a Coronavac? Ponto de interrogação. Não é muita coincidência? Muita. Aí é o seguinte, para fazer o processo de compra, de aluguel, de contratação, você precisa de um parecer jurídico. Exatamente. Por parte do órgão ao qual você está ali representando. É prefeitura, é o governo federal, o governo do estado. Existe a procuradoria jurídica para isso, não é, doutor? Claro. Para embasar o contrato que você vai assinar. Exatamente. Porque advogado sabe muito bem disso. O que aconteceu? Lá e cá. Questão das ambulâncias. Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto ignorou o parecer jurídico da prefeitura, que falou que tinha que fazer de um jeito ou não fazer. A Secretaria de Saúde atropelou tudo. O que o Ministério da Saúde fez no que diz respeito à Covaxin? Atropelou o parecer jurídico do Ministério da Saúde. Simplesmente atropelou. Não, vamos, por quê? Porque parece que há um interesse muito maior. Não é isso? Aí vamos aos envolvidos no Laica, CPI das ambulâncias. Quem eram as pessoas que estavam ali em negociação e etc? Pessoa já conhecida do secretário da Saúde, amigo do prefeito. Não é isso? Pessoas do mesmo convívio, com histórico, né, de conhecimento entre si, com negócios anteriores, fotos juntas em rede social. Tanto que ficou... Na época se falava o seguinte, o prefeito contratou, alugou a ambulância da empresa do amigo dele. E ele confirmou, é meu amigo e etc. São coincidências. Como que foi o chopp dos amigos lá em Brasília, ô, doutor Rafael? Pra tratar da Covaxin? Era tudo amigo, Nando. Tudo tomando chopp lá, absurdo. a coincidência e tudo mais. Hã? Aí, o que a Polícia Federal fez em Ribeirão? Apreendeu celulares, inclusive o do secretário municipal de saúde. E descobriu mensagens, e descobriu visita do secretário de saúde na própria empresa das ambulâncias. O que a CPI em Brasília fez? Apreendeu o celular do denunciante lá, o Dominguete. O que encontrou? Mensagens, dia 23 de fevereiro, vamos pra reunião, tipo assim, vamos fechar o negócio. Não é isso? Exatamente. A CPI das ambulâncias em Ribeirão Preto definiu pelo afastamento do secretário de saúde, Sandro Scarpellini, por suspeita de ter cometido improbidade administrativa. E a Polícia Federal de Ribeirão Preto, né, indiciou o secretário da Saúde por dispensa indevida de licitação em aluguel de ambulâncias em Ribeirão Preto.
O que aconteceu depois disso, aqui em Ribeirão Preto? Quem foi, ô Lincão, quem que fez parte da CPI? Qual foram os vereadores? Olha, vou me lembrar do presidente, o vereador Lando Pessotti, e do relator, o vereador Renato Zucoluto, que é jurista, inclusive, né? O que aconteceu depois? Indiciamento, a Polícia Federal mandou para o Ministério Público, o Ministério Público, através de um promotor, entendeu que a denúncia foi indevida, que a Polícia Federal errou, que a CPI errou, enfim, arquivou o processo. Politicamente, o prefeito de Ribeirão Preto se fortaleceu. Por quê? Porque os adversários, obviamente, usariam isso no campo político, que é natural, como uma espécie de criptonita. Lógico. Então, isso acabou ajudando o prefeito de Ribeirão Preto. É um desgaste que foi colocado de lado. A coisa está correndo em Brasília mais ou menos, né, de uma forma muito parecida. A pergunta é, porque lá ainda não terminou, como que vai ser a relatoria da CPI, que a Procuradoria vai fazer, não é isso que a Justiça vai entender em cima do relatório. É que lá ainda não terminou, mas que é uma historinha muito parecida. É ou não é, doutor? Exatamente. É o mesmo, como é que fala? E com base no relatório final... Gente, é muita coincidência. Agora envolve uma pressa e tal. Recentemente houve um movimento para caçar o presidente Bolsonaro. Mas com base no relatório final, dependendo das provas que forem juntadas no processo, também haverá o pedido... Segundo o Ministério Público. Agora, e lá em Brasília? O que o relatório da CPI vai dizer e qual vai ser o resultado das perícias, das investigações? E é óbvio que os adversários políticos do Bolsonaro vão se aproveitar disso, vão usar de munição contra ele. Né? Aí é o seguinte, mas então vira uma discussão política? Vira. É do jogo? É. Por quê? Porque acharam o problema. Exatamente. Poderia ser uma acusação 100% política se não encontrassem nada, ficassem só lá no teatro. Mas acharam, doutor. Ô Lincoln, você para perceber, logicamente, resguardadas as devidas proporções. Logicamente que na época não teve, não me falha a memória, não teve a CPI da Dilma, né? Mas utilizaram mais ou menos o mesmo específico, o mesmo jeito específico para poder caçar a Dilma. A Dilma, na época da cassação dela, por qual razão houve a cassação? Pela chamada pedalada fiscal. Ela deixou de repassar um recurso aos bancos. Isso foi utilizado como justificativo para caçar a então presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, por muito, aliás, nesse caso agora, por muito mais, né? Porque tem muita coisa e pior, é uma situação onde as vidas estão sendo ceifadas, pessoas morrendo em razão de não ter a vacina, né? De não ter um tratamento eficaz. Se pede também a cassação. Quer dizer, isso é um jogo político realmente, é o que eles vão utilizar para o futuro. As eleições do ano que vem, de 2022, elas não estão decididas ainda, muita coisa vai mudar. E eu vou te falar uma coisa, viu, Lincoln? Essa história de esquerda ou direita, você pode ter certeza, pode ser que no ano que vem mude muita coisa. E pode ser que não dê nem Bolsonaro nem Lula. Pode ser que chegue uma terceira figura que passe a ser a preferência nacional dos brasileiros, uma pessoa nova, que não tem ligação direta com esquerda ou direita, ou que seja uma pessoa mais de centro. Essa é a grande verdade. As pessoas têm que ficar atentas a isso, porque o ano que vem